Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Os maus tratos sofridos por animais em situação de rua, que se reproduzem em larga escala nas cidades brasileiras, preocupa as autoridades. A prática para solucionar este problema, que tem gerado riscos à saúde pública, tem sido a apreensão e o extermínio. Para mudar essa realidade, pelo menos no Rio Grande do Sul, onde no primeiro semestre deste ano mais de 300 cães foram mortos, está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa um projeto que prevê o controle da reprodução de cães e gatos de rua. Para abordar o tema, convidamos o deputado estadual Carlos Gomes, autor do projeto de lei, e a Procuradora de Justiça Maria Valesca Trindade Cavaleiro, que preside a Associação Bichoterapia. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa, e eu começaria com o deputado Carlos Gomes. Quais são as diretrizes do seu projeto de lei? Bom, Marco Aurélio, primeiro quero te cumprimentar e agradecer o convite, né? Também cumprimentar aqui a minha amiga, colega, doutora Valesca, e dizer que o projeto 154, ele estabelece diretrizes, tá, a serem seguidos por programas de controle reprodutivo de cães e gatos em situação de rua e também promovendo a promoção de campanhas de conscientização, tá, para que a população seja consciente na aquisição desses animais, da posse responsável. Então, é um projeto que que veio oriundo já de uma lei existente em São Paulo, uma lei de um deputado Feliciano Filho, deixa eu ver se eu não errei o nome dele, Feliciano Filho, do PV de São Paulo, já é lei, sancionada pelo governador Serra, e nós gostamos da ideia e conhecendo a situação desses animais que estão crescendo em demasia, em situação de rua, uma ameaça para a saúde pública, nós sabemos que são animais que vão crescendo em grande escala, sem nenhum cuidado, daqui a pouquinho está passando doenças para as pessoas e aí vai onerar muito, além de colocar a vida das pessoas em risco, onera o sistema de saúde. Quer dizer, então, e o extermínio de cães e gatos dentro do seu projeto está vedado? Exatamente. Também veda o extermínio de cães e gatos de uma forma indiscriminada. Nós sabemos que alguns centros de controle de zoonoses fazem isso, né? Exterminam porque não tem, às vezes, condições, recursos para cuidar desses animais. E a cada dia que passa, eles vão recolhendo, chega uma hora que essa população acaba ficando em demasia. E aí, não tendo campanhas para a doação, tá? Não tendo meios para cuidar desses animais ali, eles acabam sendo abandonados ou então sendo exterminados. Então, o projeto também prevê que quando esses animais forem retirados das ruas, eles têm que ser castrados, né, cirurgicamente, deixa ali por um período para ver se alguém procura esses animais. Caso não sejam procurados, eles têm que ser disponibilizados para a doação. Caso alguém não seja, então pode ser doado para essas entidades que já cuidam de animais abandonados. E o projeto também prevê que o poder público possa estabelecer uma parceria com essas entidades para que essas entidades possam, que já fazem o trabalho, porque se alguém hoje cuida de animais abandonados, são pessoas que se comovem, são entidades, são as ONGs, né? Está aqui a doutora Valesca, que tem a ONG Bichoterapia, que cuida de animais, e muitas pessoas fazem isso por conta própria, sem nenhum incentivo, às vezes gastando do próprio salário. Então, por que não estabelecer um acordo, uma parceria entre o município, o Estado e algumas ONGs, né, ou instituições que já cuidam disso, já tem uma estrutura, já tem uma experiência. Então, para que o município que não tem essa estrutura vai ter que fazer esse gasto inicialmente para montar a estrutura para depois cuidar? Se já tem alguém que já tem uma estrutura pronta, é só dar uma melhorada, disponibilizar alguns recursos para que essa entidade, instituição, ONG possa cuidar bem
e aí fazer esse atendimento, fazer essas campanhas, enfim, dar o tratamento devido que os animais precisam e merecem. Deputado, e a eutanásia em casos de enfermidades mais graves, ela é permitida? O projeto, a direção é essa, que a eutanásia, ela só será permitida depois que esse animal, chegando ali no centro de controle de zoonose, tem que fazer, claro, todos os exames nesses animais, para ver o tipo de doença que ele tem. Ora, se for comprovado que ele tem uma doença irreversível, que não tem como remediar, não tem como curar, aí sim, aí através de laudos, comprovando que aquele animal não tem mais cura, aí sim faz a eutanásia. Só mesmo através daquela injeção, né? Não como estão matando a paulada, electrocutados, né? Então, com toda forma de requinte, de crueldade, hoje muitos animais estão sendo mortos. E o projeto prevê, em caso de doenças irreversíveis, sejam apenas eutanasiados. Ok. Doutora Valesca, qual a saída para o descaso e os maus tratos dos animais? Eu acho que a lei Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o deputado Carlos Gomes, o Marco Aurélio, meu colega de Ministério Público, porque trabalhamos sob o mesmo teto. E eu acho que a lei do deputado Carlos Gomes, ela cuida muito bem dessa questão dos maus tratos e o descuido com os maus tratos, buscando resgatar aquilo que nós devemos à Constituição Federal, inclusive, que no artigo 225, inciso 7º, expressamente proíbe a crueldade contra os animais, né? E eu acho que uma questão aí muito importante, principalmente nessa era onde vivemos, que o ambiente como um todo e a fauna faz parte desse meio ambiente, não só a silvestre, a exótica, mas também a doméstica, né? Está sendo muito festejado e as pessoas estão querendo resgatar, enfim, de programas de conscientização, né? Eu acho que os órgãos de imprensa que têm, são formadores de opinião, têm essa facilidade, esse acesso às pessoas, às casas, a todos os locais, eles deveriam reservar um espaço maior para essa questão de conscientização do ser humano, para depois não ficarem só as pessoas se lamentando pela revolta da natureza, como se vê, né? Porque tudo é ecossistema, na verdade, né? A flora e a fauna, né? Então, onde há o desequilíbrio de um lado, nós provocamos fenômenos que destroem a humanidade, possivelmente, se continuarmos nesse caminhar, né? Então, eu acho, Marco Aurélio, que uma das precauções que deveriam se ter, né, para evitar esse fim, esse destino que se desenha agora, é programas de conscientização mais amplos, com mais tempo de dedicação para isso. E muitos desses animais continuam sendo resgatados por entidades de proteção. Sim, as entidades, assim, nem todas ela têm espaço suficiente, né? Mas, na verdade, quando a Constituição prevê que é um problema do Estado no geral, né? Começa pela União, aí o Estado e o município têm sua grande parcela de responsabilidade, porque a nossa Constituição estadual também prevê que o município deve coibir essas práticas de maus tratos. O Estado cumpre a sociedade no resgate que ela faz em parcelas proporcionais ao seu poder de capacidade, né? A nossa ONG, por exemplo, o que nós pretendemos quando tivermos a nossa sede, que está sendo alinhavada, e se Deus quiser agora eu acho que vai, né? Nós pretendemos trabalhar com o recolhimento só desse tipo de animal abandonado, vítima de maus tratos, enfim, né? Mas o nosso potencial de capacidade de recepção desses animais, ele certamente não será muito grande. Nós sempre vamos precisar do Estado como parceiro, porque ele sim tem mais meios e mais recursos para isso. A gente fica como colaborador, com muita boa vontade.
né? Diga-se de passagem. Porque o nosso objetivo com a ONG é o quê? Maior. É recolher esses animais, tratar esses animais, colocá-los em condições possivelmente de futuras adoções. Mas, inicialmente, a nossa principal preocupação é o quê? É aproximá-lo das pessoas para que as pessoas possam conhecê-los melhor, respeitá-los e criar laços de afeto com eles. E falando em adoção, continua sendo um dos melhores caminhos. Ainda assim. Mas a adoção apresenta um risco também, Sim. né? Eu acho, Marcos, eu vou fazer uma aqui intervenção, Sim. que a gente precisa avançar muito, porque essa questão de castração, de controle, de programa é muito importante, porque nós temos programa para tudo, né? Para orientar contra o vício, o tabagismo, o álcool, a AIDS, são programas preventivos. E por que não também conscientizar as pessoas acerca dos maus tratos e abandono de animais? Agora, em relação, nós comentávamos um pouquinho aqui em off sobre a questão da chipagem de animais, que é uma medida para estancar, tá? Porque nós temos que estancar essa hemorragia. Porque porque as pessoas vão lá, se apaixonam por um filhote, gostam, tá? É comum, aquilo é apaixonante, você gosta, a criança pede, o pai dá de presente, enfim. E aí aquele animal levado para casa, não se estuda o ambiente, o espaço que ele vai ocupar, que é o tamanho que ele vai ficar depois. E ele tem que ser educado como uma criança, né? A fazer as suas necessidades no local específico, e às vezes isso aí leva um tempo, tem que ter paciência, e nem todas as pessoas têm essa paciência para chegar a educar efetivamente. E acaba se desgostando, olha, dá para qualquer um que vê na frente. Esse qualquer um, às vezes não tem condição, larga esse animal, então deixa lá em situação de abandono, maus tratos. Ou seja, aí entra a questão da posse responsável e da chipagem. Nós estamos já estudando aí um outro projeto para ver, para que todos esses animais já saiam chipados dos criadouros, das pets, enfim, onde qualquer local que se venda animais, ele tem que ser chipado. Claro. E aí também, eu até defendo, vou ver um estudo legal se tem como fazer isso, a doutora Valesco pode me ajudar, se tem como fazer também, lavrar um termo de responsabilidade. Quando a pessoa comprou um animal ali, já vem chipado, ela também é obrigada a assinar um termo de responsabilidade por aquele animal. Caso ela se desgoste, queira se desfazer, doar aquele animal, ela tem que encontrar... Ou até mesmo, desculpe, abandonar em via pública. Né? Abandonar em via pública. Claro. Tem que haver uma sanção e ela tem que ser responsabilizada, sim. De encontrar alguém, um outro lar para aquele animal, fiscalizar, passar ali de vez em quando para ver se aquele animal está sendo bem cuidado. Ela é responsável por aquele animal. Certo. Voltando à questão do extermínio, deputado, milhares de animais em situação de rua estão sendo sacrificados, principalmente nessas cidades que têm centros de zoonoses. Mas a gente percebe que o número de animais continua grande. Vai aumentando. Porque já foi provado, outro dia até a nossa, esqueci o nome, Maria Luísa? Maria Luísa. Maria Luísa, né? Que é uma grande defensora de animais, ela está sempre envolvida nessas questões. E ela até estava nos colocando, nos explicando que animal em situação de rua, se ele não for castrado, tá? Cada cadela tem aí dois cios por ano. Isso aí produz de 10 a 12 filhotes cada ninhada. E isso eu estou falando de uma cadela, em situação de rua, tá? Então, por ano, de 20 a 24 filhotes, uma cadela. Digamos que tenhamos aí em situação de rua, não sei, 5.000 cadelas. 5.000 vezes 20 por ano. Quanto que vai dar isso? Então, não adianta retirar e matar. Tem que fazer esse trabalho de controle. Tem até alguns deputados que falaram assim, ô Carlinhos, tu já conseguiu passagem para eles nos ônibus. Agora tu quer fazer um plano familiar de... Falei, mas tem que ter um controle. Porque o animal não sabe, ele é extinto, ele vai querer se reproduzir. Claro.
E falando em controle, aquele cão que vive numa comunidade, digamos assim, ele é recolhido. Cão comunitário. Depois de tratado, ele pode retornar? Exatamente. É outro tipo de animal. Tem aquele animal que, outro dia eu estava vendo uma reportagem, que foi lá chamado a carrocinha, alguém ligou e foram buscar um animal que estava ali, que era aquele animal comunitário. Que é um animal que vive ali numa região, estabelece um relacionamento com as pessoas que moram, todos cuidam dele, dão comida, brinca, as crianças brincam com aquele animal. Ele não é de ninguém, mas ao mesmo tempo todos cuidam dele. Esse é o animal comunitário. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui pastor, sou pastor, estava na igreja em Gravataí, e na porta da igreja tinha uma senhora que vendia ali o tal do espetinho. E aí apareceu uma cadela, não sei de onde, e toda vez que eu saía, terminava, fechava a porta da igreja, ela vinha e fazia aquela festa e me saudava, né? E eu comprava um espetinho, comprava um para mim e um para ela. Isso foi passando o tempo e as pessoas foram vendo que ela ficava ali em volta, começava a defender, e se aproximasse um outro cão, ela defendia o território, porque ali ela foi, né, se familiarizando, digamos assim. E as pessoas começavam a dar também o churrasquinho. Esse é um animal comunitário. Não era meu. Sim. Mas você dá comida, você dá água, o outro quer levar no veterinário, outro... Tanto é que depois um outro colega, um vereador, acabou levando para casa. Porque você acaba gostando. Se apegando, né? Se apegando. Então, esse animal é comunitário. Esse animal, ele tem que ser pego segundo a diretriz da lei. Tem que ser pego, tem que ser levado ao Centro de Controle de Zoonoses, ou numa clínica, não sei, pode, dependendo com o convênio que for celebrado aqui com alguma instituição, pode ser feita a castração e devolvido este animal para que ele não se reproduza mais. Porque por si só ele tem o seu ciclo de vida, cedo ou tarde ele vai ter o seu fim de sua vida normal, natural. Eu até, se me permite, deputado, a própria comunidade que acolheu esse animal e que se sente todos dono um pouco, pode tomar essa providência. Claro. Exato. Né? Não precisa esperar Sim. que venha alguém de fora para fazer. Doutora Valesca, a participação, então, do poder público e fundamental. também das ONGs é fundamental para amenizar essa situação? Fundamental porque vai colaborar efetivamente com o poder público em termos até de recursos, né? Eu acredito que em todos os sentidos, né? Porque só vai se aliar a essa causa quem realmente tem amor aos animais e quem entende a importância que eles têm, não só na vida das pessoas, como na natureza em si. E eu acho fundamental até para a fiscalização das leis, né? O poder público, no caso que eu falo, a nível de legislativo, como nós temos tendo esse exemplo magnífico por parte do deputado, por parte do Ministério Público na fiscalização do cumprimento dessa lei, né? E por parte do Judiciário em garantir essa tutela, né? Sim. Então, eu acho que são elos indissolúveis, Sim. né? Já que tem que se manter unidos. E já que falamos em ONGs, como funciona a Associação Bichoterapia? A Associação Bichoterapia, ela tem um vasto leque de atuações, né? A começar pelo jurídico, porque na maior parte das pessoas que compõem, não só, mas a maior parte, como tem uma origem ministerial, é considerada assim hoje na instituição, né? É a atividade jurídica dela, é ampla, né? E também tem aquela questão que nós pensamos, claro, em primeiro lugar, sempre o bem-estar animal, né? E para que nós entendamos, para que haja o bem-estar animal, o que nós precisamos propiciar? Uma interação das pessoas com os animais, para que as pessoas possam entendê-los, conhecê-los e se afeiçoar a eles. Porque eles se afeiçoam a nós com muito maior facilidade do que nós Sim. a eles. Eles têm que estar provando toda hora que eles são bonzinhos, que eles podem nos ser úteis, que eles podem nos dar alegria, que podem nos dar, enfim, uma série de outras coisas psicológicas que quem tem sabe que eles dão, né? E a ONG pretende fazer da sua sede um centro de convivência entre o ser humano e os animais, né? A começar por cavalos, cães e gatos, que são os animais mais comuns dos domésticos que nós temos a aproximação. Perfeito. E dentro desse programa é importantíssimo aí
participação, digamos assim, de campanhas educacionais, de conscientização, né, da população. Sim, e eu entendo que esse projeto, né, que a doutora Valesca falou, de aproximar as pessoas dos animais, já é um trabalho de conscientização. Sim. Né? E a conscientização é tudo, porque você trabalha na prevenção, não permite com que o abandono continue, vai conscientizando as pessoas, e nós temos visto muitos exemplos ruins, né? Recentemente teve um caso aí de um senhor, não sei se ele estava embriagado, que amarrou um animal no carro, saiu arrastando, a exemplo daquela criança que foi feita, vítima também lá dos bandidos no Rio de Janeiro, João Vitor, João Paulo, João Vitor, né? Então, mas o que é isso? São pessoas inconscientes. Até, se me permite, deputado, lá em São Paulo era um marginal. Aqui, esse senhor não tinha esse histórico. Eu até gostaria de fazer uma pergunta, doutora. Não existe na Constituição alguma sanção não existe para essas pessoas? Na Constituição não, mas existe na Lei 9.605, que prevê uma pena de detenção de 3 a 1 ano e acumulada com multa, né? E pode, no caso de morte, que aquele animal de Santa Maria parece que não chegou à morte, né? Mas se morrer, essa pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Porque, Marco Aurélio, eu vejo assim, o IBAMA, a lei é tão severa com os animais silvestres, né? Quando você é pego e tal, multa, 50 mil, não sei o quê. E com os domésticos? Com os domésticos que nos fazem tão bem, não que os outros não façam, faz também, tá? Mas há uma proteção maior, tudo bem, nós entendemos a questão da extinção, enfim. Mas se nós temos que cuidar desses animais, principalmente que estão tão próximos de nós. Até pela nossa responsabilidade de tê-los tirado, né? Exatamente, adquirir, natural. ter tirado, e nos faz tão bem, sabe? É um amor incondicional, está sempre feliz, para ele não tem tempo ruim. Por que nós não também temos mecanismo para proteger, né, esses animais? Claro, e falando em proteção, doutora Valesca, é importante também na escola as crianças serem estimuladas a respeitar os animais. Mas facilita, não, inclusive a introdução tem uma lei municipal aqui, da lavra do deputado professor Garcia, do vereador, desculpe, o professor Garcia, que autoriza o acesso de animais em escolas, por quê? Porque ela facilita o aprendizado, esse contato da criança com o animal. Claro. O animal tem a capacidade de desenvolver o lúdico nas crianças, a imaginação, a criatividade. Então, é fundamental na educação, né? Porque ali a criança vai despertar os seus instintos de afeto, é o que esperamos, pelo menos, né? Seus instintos de afeto, ela vai aprender com o animal uma troca, né? De brincadeiras, de até respeito, porque assim como ela, se o animal se demonstrar um pouco agressivo, ela vai se retrair, e da mesma forma o animal, né? A alimentação, hábitos saudáveis que o ser humano tem que manter, isso aí eu acho assim uma coisa imprescindível. Por falar em agressividade, deputado, como é que funciona a lei com esses cães assim que têm históricos assim mais violentos de mordedura? Então, a lei determina que esses animais, eles devem ser recolhidos. Caso alguém não tenha dono, no caso de situação de rua, tá? Eles depois serão disponibilizados para doação. Caso alguém não queira, pessoa física, fazer a adoção ou adquirir animal, aliás, poderá ser doado para entidades como ONGs, enfim, que cuide e vai destinar, dar um destino correto para esse animal, de repente cuidar de uma empresa, cuidar de uma firma, porque existem empresas que precisam de animais assim. Só que precisa de um ente que possa ligar, pegar o animal e apresentar a entidade que precisa dele. E qual é o próximo passo agora desse projeto de lei que está na Assembleia Legislativa? Bom, ele está na CCJ, já com parecer favorável, o deputado Giovanni Cherini, inclusive fez um parecer belíssimo, leu emocionado, porque ele também é por essa defesa, por essa proteção animal. E alguns deputados nos pediram para construir melhor, porque alguns entendiam que tinha vício de origem. E nós já provamos que não, porque tanto é que foi aprovado em São Paulo. E se ele fosse inconstitucional, teria sido em São Paulo.
porque a Constituição é uma só, né? Então, nós estamos dirimindo algumas dúvidas de especificamente 2 deputados que nos pediram para apresentar algumas questões, resolver algumas dúvidas, e nós já temos, inclusive, para o parecer do Executivo. E nós temos o parecer favorável do Executivo. Agora nós estamos com um problema de quórum na comissão, que há 2 semanas não consegue dar quórum, para a gente fazer a votação do projeto. Ao meu ver, eu creio que há uma sensibilidade por parte dos deputados. Ok. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutora Valesca. A senhora tem meio minuto para aquele recado final do Ministério Público. Do Ministério Do Público? Ministério Público. Olha, em primeiro lugar, em nome do Ministério Público, eu só posso dizer que a nossa grande expectativa é que esta lei do deputado Carlos Gomes seja muito brevemente sancionada e que entre em vigor, que haja uma compreensão perfeita da lei por parte dos municípios integrantes do nosso Estado, né, no sentido de que ele facilita e teve o cuidado de facilitar aos municípios a implementação dessa lei que é importante para a saúde, para o bem-estar das pessoas, né, e para essa inserção importante dos animais na vida de todos. E como tu bem referiste, nas escolas, especialmente onde a criança está iniciando um processo de aprendizado, e isso já foi comprovado cientificamente, que só vem a aprimorar e a acelerar esse tipo de desenvolvimento. E o Ministério Público está sempre à disposição para, com leis como estas, zelar pelo seu cumprimento integralmente. Eu, por hora, só lhe agradeço, deputado, pela iniciativa bela que teve. Ok, então, mais uma vez, doutora Valesca, muito obrigado pela sua participação. Ao senhor também, deputado. Foi um prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa. E nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!